Olá, boa noite. O pessoal tá chegando aí. Boa noite, Rogério. Boa noite, Liana. Seja bem-vinda. Gratidão por estar aqui conosco. Estamos iniciando nesta quinta-feira gelada aqui em Chapecó mais uma live da Sustev. Hoje vamos falar sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na prática, temos uma convidada especial, a Edi, que acabou de chegar aí. Eu vou chamá-la para a gente iniciar o nosso bate-papo. Vamos ver se vai dar certo aí. Oi, Edi. Oi, Andrea, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem também. Melhor agora. Que bom tê-la aqui conosco nessa noite fria, né? Hoje tá friozinho, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Gratidão aí por estarmos juntos mais essa noite. Nós que agradecemos, né? A Sustev que agradece a presença da Edi aqui. Vai ser um bate-papo bem legal. A gente já iniciou essa conversa no outro momento e hoje vamos dar sequência aí, falando sobre os ODS, falando sobre práticas sustentáveis. O pessoal está entrando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Gratidão por estarem aqui conosco, né? Fiquem bem à vontade para perguntar, para compartilhar as suas experiências. Acho que é uma conversa e é uma troca de experiências. E a Edi, eu digo que é um exemplo enquanto pessoa para a sustentabilidade, e ela está trazendo esse propósito muito bonito voltado ao social e ambiental para o negócio que é a Flor de Lis Prosa e Café. Então, estive conhecendo a Flor de Lis Prosa e Café pessoalmente. Eu convido vocês a ficarem até o final conosco, porque a Ed vai trazer muitas práticas, muitas ações que podem ser feitas enquanto pessoa, enquanto empresa, vai trazer esse olhar para os ODS, que ela tem uma experiência gigante e faz parte desse movimento e de muitos outros voltados à sustentabilidade. Então, vou deixar a Ed se apresentar aí. Seja bem-vinda e fique à vontade. Tá bom, vamos lá. Vamos tornar um bate-papo bem informal, né? Isso, Quem está exatamente. assistindo aí também pode Essa é a mandar, ideia. nos ajude. Eu vi que o Luiz Fernando, meu companheiro, meu amigo da JCI, tá aí, ó. A família, provavelmente, né? Isso Então, aí, seja pessoal, bem-vindo. eu me chamo Edneia Cassiano, todo mundo me conhece por Ed, a maioria é chefe Ed, né, por causa dos escoteiros, sou chefe escoteira, já tem alguns anos, e trabalho em várias frentes de voluntariado, de projeto social e também ambiental, né, cito os principais, assim, que a gente se envolve mais, né, que é JCI, Movimento Escoteiro, e Movimento ODS, né. E sempre trabalhando em parcerias também com outras entidades, outros projetos, programas, né, voluntários, né, então, sempre que tem. Agora com a pandemia também é um pouco diferenciado, né, tudo mais online, alguns projetos nem estão acontecendo também, né, e é isso aí, essa é a EDE. Consegui resumir em 2 minutos. Bom, então, como a Ed comentou aí, ela atua em várias frentes, tanto enquanto pessoa como empresa, né? E a gente vai falar um pouco dos ODS hoje, né, Ed? Os ODS são uma agenda global voltada a ações e práticas que pessoas, empresas, governos
precisam e devem desempenhar para cumprir a meta que está relacionada à Agenda 2030, que está relacionada aos ODS, né? Então, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente está aqui hoje cumprindo o 17º objetivo, que é as parcerias, né, Ed? Então, a Sustev e eu, André, no meu papel, enfim, representando aqui a Sustev, nós somos uma empresa de assessoria voltada a trazer a sustentabilidade para dentro das empresas, a olhar a sustentabilidade nesse âmbito empresarial. E as parcerias são formas. Hoje, inclusive, nós estávamos numa empresa e as parcerias são formas, e eu acho que é um novo olhar para os negócios, é um novo olhar da forma de trabalhar, olhando para as parcerias, desenvolvendo parcerias. Então, eu acho que é bem legal esse nosso bate-papo, porque o objetivo realmente é trazer ideias, trazer práticas, trazer à tona essa questão da sustentabilidade, para que cada vez mais as pessoas olhem para isso e para que cada vez mais as pessoas se inspirem em exemplos de pessoas que fazem isso, como é a ED, em exemplos de negócios que a ED tem, que é a Flor de Lis. Então, acho que as parcerias vêm muito para isso, para reforçar esse papel da sustentabilidade, para reforçar esse conceito da sustentabilidade. Então, como a Ed comentou, vou pedir para ela contar um pouco mais a história dela. Enfim, a Ed, nós fizemos uma conversa inicial num outro momento, mas eu gostaria de questionar, de perguntar novamente para a gente fazer esse link de quem a Ed se tornou e de qual foi esse caminho para chegar até aqui, né? A Ed, que é formada em contabilidade, assim como eu, então começamos a olhar os números sociais e ambientais, não que deixamos de lado os números financeiros, mas olhamos outros números também. Então, Ed, eu gostaria que você comentasse assim, qual o teu primeiro contato com a sustentabilidade, como que você entrou nesse mercado, nesse negócio da sustentabilidade. Então, eu comecei a trabalhar na área contábil com 16 anos, né? Já estou aí completando 40 e deixei o escritório em 2014. Minha vida toda praticamente foi na área contábil, né? Depois fui buscar formação. Sempre atuei na área tributária, né? No escritório, na área tributária, qual eu tenho ainda uma grande paixão. Porém, no caminho aí, acabei descobrindo, né, uma outra paixão aí pela gastronomia e estava um pouco assim cansada do escritório, cansada no sentido assim de trazer trabalho para casa. Como a área tributária assim exige bastante estudo, né? Quem convive, vive nessa área aí sabe. Então trazia muito trabalho para casa, tinha minha filha pequena. E isso tudo vai desgastando, né? Estudava muito final de semana, enfim, fazia planejamento tributário. E comecei na alimentação, então, para testar, né? E acabei me apaixonando. E eu percebi que no final do dia eu fechava as portas, ia para casa e dormia, descansava, né? Eu não levava trabalho para casa. E isso me tornou uma pessoa muito mais feliz. E por uns 2 anos eu trabalhei nas duas áreas, conciliando, com a ajuda do meu esposo, né? E depois eu disse, a gente precisa tomar uma decisão. E as duas atividades não tem como, né? Uma era muito cansativo por movimentar, né? A gente caminha muito e, enfim, né? Se exercita um pouco mais, vamos dizer assim, no restaurante. E a outra era sentada, mas exigia concentração, estudo, e então eu não poderia estar cansada, vamos dizer assim, né? Eram situações diferentes, então a gente precisa decidir. E optei pela alimentação, então na época a gente só tinha o restaurante, a cozinha, trabalhava para empresas, né? E trabalhava de forma só alimentação transportada. E sempre as pessoas me pediam.
Oi? Isso desde 2014, então, Ed. Desde 2012, né? E daí as pessoas sempre me pediam assim, você não faz lasanha para entrega, aquela venda ao consumidor, os amigos pedem, né? Você não faz marmita? Eu dizia, gente, eu não faço marmita. A gente transportava por quilo, sabe, para a indústria, o arroz, o feijão, o bife, montava o buffet, né? E aí eu já estava trabalhando a sustentabilidade totalmente, né? Porque a gente não usava nenhuma embalagem. Mas até então a gente não sabia nem o que era esse tal de ODS, em 2012, 2014, né? E aí também a gente participava do movimento escoteiro, e como eu comentei contigo, antes de entrar no movimento escoteiro, era muito consumista. Aquele hábito, assim, de ver algo e comprar, sem refletir, né? E depois que eu entrei para o movimento, a gente mudou totalmente, assim, o pensamento, porque no movimento escoteiro a gente não tem dinheiro para gastar à vontade, né? Então, tu tem que fazer uma atividade lá com uma criança, com um jovem, e você precisa fazer a atividade valer a pena, mas sem recurso. Aí o que a gente faz? A gente recicla, vai buscar material reutilizado, enfim, inventa, né? E foi aí que a gente começou, então, a ver a sustentabilidade com outro olhar, né? 2012 para frente com outro olhar. E fui levando isso para a empresa. 2014 para 2015 conheci o movimento ODS, através do movimento escoteiro também uma amiga convidou. E foi aí então que me apaixonei pela tal da sustentabilidade, onde assim nos fez parar, refletir, repensar, sabe, algumas coisas. E isso eu levei para os meus negócios também. Porque quando a gente fala refletir, o repensar, né, tem muito essa questão. Não adianta eu ser uma pessoa de segunda a sexta, no sábado eu vou lá de chefe escoteira, com aquela roupa bonitinha, com lenço, né? Fala para as crianças que a gente pode ignorar o canudo, não precisa usar sacola plástica, enfim, tantos outros exemplos aí. E dia de semana fazer diferente. Eu comecei a ver que eu precisava ser a mesma pessoa todos os dias. E isso influenciava, inclusive, na minha empresa, né? E aí a gente foi adaptando, foi mudando, foi buscando parcerias, né? Em 2017, a gente decidiu, então, abrir uma loja pessoa física, devido aos amigos que pediam. E eu queria trabalhar mais perto de casa também, porque a nossa empresa era no distrito industrial, então eu saía cedo de casa, voltava tarde. Aí surgiu a Flor de Lis, com a ideia sempre de que sempre estávamos em reunião de trabalho voluntário, aquela loucuragem, sabe? Nunca tinha lugar, sempre onde a gente vai se encontrar, né? E eu pensava, vou montar um negócio em que as pessoas se sintam à vontade, mesmo que eu não participe daquele projeto, quem quiser vir, sentar, conversar, tá ali o espaço. Eu queria que fosse um espaço assim para todos, né? Para os meus amigos principalmente, e que fosse em benefício da comunidade. Tinha esse sonho, né? E aí surgiu a Flor de Lis, por isso Prosa e Café, né? Aquela ideia de que fosse justamente para se desenvolver um projeto social, uma conversa, enfim, que fosse utilizado em prol da comunidade. Muito legal, Edi. Como acho que é muito uma fala que você trouxe aqui é muito interessante, que o que existia um conflito de valor para ti durante atuar de uma forma durante a semana e ser outra pessoa no final de semana. Então, o teu valor, o teu valor relacionado à sustentabilidade bateu mais forte, vamos dizer assim, né? E aí você trouxe isso para o teu negócio e acho que isso foi o que fez você tomar essa decisão de abrir como você comentou, né? De abrir a Flor de Lis, Prosa e Café, mas desde o momento que vocês tinham a outra empresa, que vocês tinham o negócio de alimentação transportada, né? Você já tinha esse olhar da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade vem contigo desde o início, desde um período bem anterior aos ODS, né? Como você comentou, os ODS
vieram mais forte 2014, 2015, 2015 que surgiu a agenda, né, a Agenda 2030, que se reforçou essa questão, que se começou a trabalhar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes disso eram os Objetivos do Milênio, né? Então, mas a partir de 2015, com a Agenda 2030, que é esse compromisso que os países assumiram para reduzir o impacto ambiental, para trabalhar as questões sociais. Então, são 169 metas, se não me engano, né? Que precisam ser cumpridas aí, o que foram assumidas como compromisso pelos países que participaram da agenda. Então, isso vem mais forte a partir desse período. E Chapecó Chapecó possui um Comitê dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que começou antes de 2014, como você comentou, você entrou no movimento em 2014, mas que ele vem mais forte a partir disso, né? A partir de 2015. Hoje a gente eu faço parte do Comitê ODS aqui de Chapecó, então hoje a gente tem vários movimentos com os afiliados, né, com as pessoas que participam. O próprio movimento ODS de Santa Catarina tem projetos, e o movimento ODS Brasil tem projetos relacionados em meses específicos, que é o que a gente teve no mês passado, né, que foi o ODS em pauta. Lá em agosto a gente vai ter o ODS em prática. Então, isso tudo vem reforçando o compromisso e vem trazendo mais para o nosso dia a dia essa questão da sustentabilidade. E o Thiago comenta aí que os ODS e ESG, né, que é o novo nome, vamos dizer assim, uma nova sigla que é dada para a questão da sustentabilidade, que aborda os três pilares, que é o governança, o social e ambiental. Ele traz aí que são métricas que afetaram muito as empresas grandes e pequenas, né? E realmente, é isso aí, Thiago, são 169 metas os ODS, né? E realmente a gente está vendo esse movimento, a gente está percebendo esse movimento das empresas para as questões da sustentabilidade. Então, como hoje de manhã, inclusive, conversando com um empresário aqui de Chapecó, ele trouxe muito essa visão de empresário, de como ele percebe, de como ele sente na pele isso, né? É uma indústria, e aí ele comentou justamente isso, de que ainda há um longo caminho a se seguir. Com certeza, acho que a gente precisa fazer um movimento muito grande e atingir cada vez mais pessoas para que realmente a sustentabilidade esteja na essência, como é o caso da EDE, como é o caso da Flor de Lis, e não seja simplesmente um papel bonito que não é cumprido na prática. Mas ela vem sido muito mais tratada, muito mais trabalhada nos últimos anos. Acho que a pandemia, inclusive, reforçou isso. Mas, então, como a Ed comentou, ela faz parte do movimento ODS, e você tem muito mais experiência para falar do movimento ODS. Então, se você quiser dar uma palhinha ali sobre como funciona o movimento ODS, quais as ações que são feitas, quais as práticas que são feitas a partir do movimento, né? De que forma a gente atua. Bom, então, o movimento ele existe em Chapecó desde 2011, né? As empresas que trouxeram entidades, a gente assim não tem nada formal escrito sobre isso, mas a gente tem um histórico que a gente buscou. As entidades foram EMOSC, Verde Vida, Unimed, né? Então, assim, essas empresas aí que trabalham mais forte a sustentabilidade, vamos dizer, há mais anos, né? Principalmente Verde Vida. Então, eles trouxeram o movimento, e quando eu entrei em 2014, confesso assim para ti que eu fiquei um ano perdida, eu não sabia o que era, eu não conseguia entender, sabe? Porque às vezes a gente participa, e para mim, assim, era algo muito complexo. Eu não conseguia trazer os ODS para a minha prática do dia a dia.
E hoje eu entendo a diferença, né? A maioria entende. A gente já pratica os ODSs. As pessoas físicas em casa praticam os ODS. Todo mundo pratica um ou vários ODSs, né? Só o fato da gente separar os resíduos em casa, a gente já está praticando. Economizar água na hora de tomar banho, enfim, aí tem mil possibilidades. Mas eu não conseguia entender isso na prática. E vários colegas meus do comitê também não. A gente tinha essa dificuldade quanto comitê e quanto signatário, né? Aí, o que a gente fez? A gente trabalhou para fortalecer o movimento durante 2 ou 3 anos. A gente era em 10, 12 entidades, era bem poucas. E eu sempre gostei muito do assunto, assim, desde que eu conheci, né? Aí veio o pessoal de Florianópolis, que eles também estavam se estruturando a nível estadual. Apesar de já existir algum tempo, eu vejo assim que a gente estava tentando se colocar no lugar quanto comitê e quanto signatário para fazer a coisa crescer. E foi assim de 2000, aí tá, o pessoal veio, trouxeram pessoas assim para explicar como funciona. A gente teve um evento muito legal em 2016, que foi assim, para mim foi aquele evento assim que marcou e eu consegui entender. E aí a gente fortaleceu o movimento. E para mim, como signatária, eu tô falando isso na minha opinião, tá? A gente tem mais alguém aí do comitê, né, ouvindo. Então, assim, para mim, foi a partir de 2018 que tudo começou a fazer sentido. Porque aí eu consegui entender realmente o que era na prática, né? A gente conseguiu ver, por exemplo, as parcerias. O que é o ODS 17? Porque eu me apegava muito às metas, e as metas, elas, se a gente for ler as metas, elas são complexas, né? Eu não conseguia trazer isso para minha realidade. Como é que eu vou conseguir reduzir a fome e daí ir lá buscar as metas do ODS 2 para desenvolver um trabalho voluntário na minha empresa, que eu atingisse de forma global? Aí a gente entendeu que precisamos, então, iniciar a parte local, eu como pessoa física, depois a minha empresa, envolvo as pessoas ao meu redor, vamos fazer algo local, para depois estadual, a nível de Brasil, então global, né? E aí a coisa começou a fluir. E cada um fazendo a sua parte localmente, né? E se todos fizerem a sua parte no local, na comunidade onde eles estão inseridos, a gente vai ter esse impacto global. Então, uma sementinha plantada em cada lugar para que isso ganhe corpo, para que isso atinja, que se torne um movimento global, como é tratado mesmo os ODS. Eu acho que é bem interessante essa tua colocação de que a gente precisa fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte inclui contribuir enquanto pessoa, enquanto empresa, do que nós podemos nas práticas que são possíveis e que de forma a impactar a nossa sociedade, de forma a impactar o local que nós estamos. E isso vai movimentar os demais locais nesse cenário de inspirar outras pessoas. Então, hoje, assim, o nosso comitê, a gente aqui na região, né, ele pega de Lages para cá, então toda essa grande região, nosso comitê, assim, é muito top. Hoje a gente está com mais de 50 entidades, né? Por quê? Porque a gente passou 2 anos primeiro tentando estruturar, trazer entidades, na época nem podia pessoa física, né? Trazer entidades e que essas entidades permanecessem, não participar de um ano, no outro ano troca a pessoa ou a entidade sai fora. E foi isso que aconteceu. Então, de 2018 para cá, a gente tá muito bacana por causa disso, assim, sabe? Hoje, né, a coordenação, tudo é interligado, a gente é todo mundo amigo, é todo mundo parceiro. Quando tem uma atividade, um projeto numa empresa acontecendo, os parceiros vão lá, os signatários, né? Então, todo mundo pega junto, participa, vai visitar ou se propõe para ajudar, sabe? Então, o nosso comitê hoje está muito bacana nesse sentido, assim, quem quer participar só preenche o formulário no site, lá, Movimento ODSSC,
lá e faça parte, preenche o formulário, envia, alguém do comitê já entra em contato, porque eles recebem cópia desse formulário, alguém do comitê aqui de Chapecó, e já entra para o grupo, começa a participar das reuniões, já se integra. Então, assim, hoje isso está tudo programado, tudo certinho, já tudo acontecendo, sabe? De 2018 para cá, assim, deslanchou essa questão, sabe? Então, não vai mais ser lá como quando a ED entrou, que a gente tinha que entender como era. Hoje é muito fácil, né, essa participação. Sim, eu posso falar por mim que entrei recentemente, né, Ed? A gente tem reuniões mensais, e aí nessas reuniões mensais se trata assuntos relacionados aos ODS, se traz exemplos, se traz prática, então... Palestra, né? Exatamente, se traz palestras, se traz entidades, inclusive, de fora, para falar sobre ações, para falar sobre a empresa e de que forma está atuando. Então, é muito palpável hoje as ações, é muito palpável hoje o que pode ser feito a partir dos ODS. E, Andrea, eu só esqueci de falar, eu acho que é bom a gente reforçar. Tem muito material no Google sobre os ODS, né? Mas é bom a gente reforçar que esse movimento é um movimento apolítico, né? Então, assim, não tem direita, não tem esquerda, não tem hierarquia, inclusive. A gente trabalha tanto a nível local quanto estadual, né? É uma linha horizontal. Existe uma coordenação para organizar, para fazer a frente, mas tudo é horizontal, né? Não existe hierarquia. Então, é um movimento em que todos participam de forma igual. Não vem nada de cima, né? Vem sugestões, vem pautas prontas, se eu não tenho tempo de criar a minha, né? Mas é muito bacana por causa disso, me deixa livre para fazer o que eu quiser dentro do tripé e também da sustentabilidade, né? Sim, e é exatamente isso, né? E não só deixa livre, como a gente pode contribuir e propor as pautas, propor as ações, propor as práticas e a partir das parcerias juntar. E falando um pouquinho da Flor de Lis Prosa e Café, né, Ed? Então, a Flor de Lis surgiu em 2018, né? Com esse olhar com esse propósito de unir as pessoas. Então, ela já surgiu com um propósito diferenciado, com uma essência diferenciada, que não era simplesmente um mercado, não era simplesmente um mercado normal, né? Vamos dizer assim. Então, gostaria que você falasse um pouquinho do que é a Flor de Lis hoje, dessa caminhada da Flor de Lis, e depois a gente entra um pouco nas práticas que vocês fazem, que é um negócio social muito forte lá. Então, na verdade, a Flor de Lis surgiu em 2017, né? 2017, e hoje ainda uma cliente me pediu como é que eu cheguei à quantidade de itens que a gente tem hoje no Ecoponto, né? E aí eu fiquei pensando, sabe? E eu cheguei à conclusão que a gente recolhe lacres, pilhas há mais de 10 anos. Né? A gente sempre teve esses projetos no movimento escoteiro, porém a gente fazia paralelo, né? Paralelo a ações que vinha da Nacional. Não era um projeto da ED ou do Grupo Escoteiro daqui. Mas a gente sempre estava recolhendo algumas coisas, ou seja, a gente já tinha um ecoponto ambulante há 10 anos atrás. E o universo conspira, né, gente? Só pode, porque eu queria reunir as pessoas, né? E hoje, assim, se tornou algo que eu não planejei. Quem convive comigo sabe que a gente primeiro veio o projeto da Brasil Sem Frestas, fomos recolhendo caixinhas de leite, e a coisa foi se multiplicando, assim, naturalmente, um dava ideia, né? Então, foi aí que a Flor de Lis realmente deu esse pontapé nessa questão do socioambiental.
de 2 anos para cá, né, quando eu disse, não, é algo que eu quero que as pessoas estejam envolvidas, os meus amigos, os parceiros, né, dos ODS, e todo mundo dando ideia, a coisa foi acontecendo. Né? Então, hoje a gente é um mercado, uma padaria, né, a gente ainda produz a Marmitex, né, mas com um diferencial muito grande nessa questão da sustentabilidade, pois tudo que a gente produz, ela vem de uma origem orgânica, essa preocupação do orgânico, do sustentável, da saúde daquele que vai consumir aquele produto, né? Eu trago isso, herdei isso dos meus avós, da minha mãe, né? Do saudável, do caseiro, sabe? Daquele gostinho de vó, né? De mãe. E quero manter isso, sabe? Para que seja a essência da Flor de Lis, né? E como eu estava dizendo, então, a gente continuou com as marmitas, principalmente depois da pandemia, né, para nos manter, porque eu acho que todo mundo se reinventou, né, nessa pandemia. E hoje é assim, tudo que a gente faz tem esse propósito, principalmente do repensar, reutilizar, né, todos os R's, os nossos resíduos da cozinha. Antigamente a gente não fazia ideia quanto gerava de sobra de alimentos. Então, primeiro entra a questão do desperdício, que a gente começou a trabalhar, né, com linha organizada de produção, isso quando a gente já trabalhava para a indústria, saber quanto exatamente eu preciso produzir, por uma questão de custo, e também para reduzir o desperdício. E depois, quando eu conheci o Lixo Zero, eu sou embaixadora Lixo Zero também, 2018 para cá, com essa preocupação do resíduo que sobra. O que eu vou fazer com ele? Né? Aí começamos a compostar. Então, hoje é 100% compostado, desculpa. A gente tem uma composteira ali na área externa, onde a gente composta, e a gente vai trabalhando essa questão. O pãozinho que sobra, no final do dia, a gente doa, sempre vem muitas pessoas pedir, várias pessoas pedindo no final do dia, e a gente vai compartilhando justamente para não sobrar, né, não ter que desperdiçar, né, jogar no lixo, como falam, né, a gente composta. Então, tudo isso, desde que entra na Flor de Lis, a gente já tem esse repensar desde antes de comprar, né, o que eu vou fazer com isso? Se é uma mercadoria que vai para o mercado, a gente já pensa, ele vai ter saída? Né? Então, tudo é analisado desde a compra, a escolha do fornecedor. Eu gosto muito de tornar o meu fornecedor parceiro, a gente não fica trocando de fornecedor, né? Depois que a gente fecha, ele entende que a empresa tem os mesmos princípios que a gente, ele se torna um amigo, um parceiro, e dali o ciclo, né? Então, ele vai para a cozinha, vai para a produção, ele vai para o cliente, tudo com essa questão do cuidado, sabe? Do zelo por aquilo que a gente está fazendo, né? E nessa tua fala, Ed, a gente vê várias ações que são diretamente relacionadas à sustentabilidade, né? Quando você fala da questão dos resíduos e relacionadas aos ODS, né? A gente trata aqui sustentabilidade, ODS, mas eles são interligados. Então, quando a gente fala dos resíduos, eu acompanho a Ed aí, a Flor de Lis nas redes sociais, então a Ed tem muito essa preocupação de não gerar plástico, né? Também quando se fala em produtos naturais, de não trazer plástico para dentro do mercado, para dentro da padaria, tentar minimizar ao máximo esses resíduos, como a questão orgânica vai para a composteira, então você está dando uma destinação, e acho que é legal comentar, né, Ed, a composteira é pública, então quem quiser levar o seu lixo orgânico lá, ele recebe. Então, não só ela destina o resíduo gerado na padaria, no mercado, como ela dá oportunidade para nós, enquanto pessoas que não temos uma composteira em casa, fazer o nosso papel ambiental de entregar esse resíduo lá na Flor de Lis. E aí, quando a gente fala
de produtos recicláveis, né? A Ed tem o Ecoponto, como ela comentou lá na Flor de Lis, e recebe inúmeros materiais, né? Cheguei em casa ontem e falei para o meu esposo, meu Deus, a Ed recebe isso, a Ed recebe aquilo, a gente não tem nem ideia de tudo que a Ed recebe lá na Flor de Lis. Então, isso vai desde o lacre das latinhas até a esponja que a gente usa, né? Até materiais eletrônicos, lâmpadas. Então, falando também da parte social, né? Ele recebe roupas e dá uma destinação, entregando para as pessoas carentes e também trabalhando num outro formato. Então, se você quiser comentar um pouquinho mais do Ecoponto e todos os itens que você recebe lá, Ed, até para nós divulgar, para as pessoas que não sabem o que fazer. Uma coisa que eu fiquei muito feliz, por exemplo, eu perguntei, meu Deus, o que você faz com isso, né? A questão das cápsulas de café, a questão instrumentos da de pasta de escrita, dente também, né? lapidem. Então, se você quiser comentar o que você recebe lá, eu acho que é legal comentar que existe a parceria com Moeda Verde, né, Ed? Então, a gente recebe moedinhas para trocar em estabelecimentos comerciais. Então, além de fazer o papel social, então, além de dar a destinação correta para os nossos resíduos, e hoje, antes de nós entrar na live, eu vi uma notícia de que o Brasil recicla apenas 2,1% do seu resíduo gerado. Então, é muito pouco resíduo reciclado, é muito pouco que a gente faz. E nós estamos nesse indicador desde 2018, desde 2019, há 3 anos que não conseguimos evoluir com isso. Então, acho que esse papel da Flor de Lis como uma intermediária, né, como fazendo esse meio de campo entre as pessoas, entre nós, com as empresas que vão captar de volta esse resíduo e dar a destinação correta, é um propósito e é uma ação muito bonita e que impacta positivamente o meio ambiente aí, né? Bom, eu primeiro vou falar dos parceiros, porque a Flor de Lis não é nada sem os parceiros, e depois eu vou falar do Ecoponto, daí a gente pode, quem sabe, até falar um pouco mais sobre isso. Então, parceiros, nós temos o Moeda Verde, que é toda a base, né, do Ecoponto, é o Moeda Verde, porque é pelo aplicativo, quem não conhece ainda, procura lá na Play Store, né, o Moeda Verde é um aplicativo onde você consegue, do teu local, visualizar qual ecoponto está mais perto de ti para você levar, então, os teus resíduos para descarte correto, né? Nós iniciamos com Moeda Verde em 2019, com as caixas de leite e óleo de cozinha, quando foi, assim, para conhecer e ver como funcionava. Dali é que a gente, então, iniciou com os outros itens. Hoje a gente está com 13 itens no Moeda Verde. Hoje nós somos, em relação ao Moeda Verde, nós somos o maior ecoponto que tem todos os itens, né? E digo isso assim no sentido de que a gente tinha a prefeitura, né? Hoje nosso não problema, mas assim hoje que a gente não tem ecopontos com diversos itens. Nós temos muitos ecopontos, mas somente com a caixinha de leite, só com a tampa, então, ou 2, 3 itens, tem a estilo verde, tem vários itens também, enfim, deve ter outros por aí. Mas existem poucos ecopontos com vários itens, vamos dizer assim, né? Tinha a prefeitura com muitos itens, e esse ano eles reduziram. Então, hoje tem as coisas maiores, por exemplo, pneu, móveis, né? E isso a Flor de Lis ainda não faz. Não temos espaço. No mais, então, ali a gente tem... são mais de 30 itens. Dei uma olhadinha lá no Insta da Ecoflor, Ecoflor, Ecoponto Flor de Lis, tá?
Lá numa das últimas postagens tem todos os itens que a gente recebe, inclusive roupa, calçado, alimentos, porque aí dentro do Ecoponto a gente separa em vários projetos, tá? Então são várias coisas. Nós temos também um grande parceiro, que é o André da REC, ele recolhe eletrônicos e vidros. Quando eu falo parceiros, é importante mencionar por quê. Porque para recolher um determinado resíduo, gente, tem custo. Então, para recolher a lâmpada, por exemplo, tem custo de R$1 por lâmpada, né? Assim, os vidros e os eletrônicos. A gente conseguiu fechar uma parceria gratuita. Então, assim, ele recolhe tudo isso sem cobrar nada da Flor de Lis, né? Temos também a UNOESC, que já é o segundo semestre que envia acadêmicos voluntários para nos ajudar na separação de roupas e, enfim, no que for preciso. Semestre passado, a gente estava com as tampas do projeto Tamparico e as meninas lá separar por cor, porque a indústria nos cobrava as tampas separadas por cor. Não é que nos cobrava. Para o valor comercial ser maior, a gente fechou com eles e seria enviado por cor. Aí vocês imaginam que a gente recebeu mais de 200 quilos de tampa e o pessoal da UNOESC vinha, os acadêmicos, então, separavam por cor, né? Essa semana eles estão trabalhando nas roupas, porque tem muita roupa que vem e precisa dar o destino para os projetos. Tenho até receio de esquecer algum parceiro. Enfim, a maioria dos signatários dos ODS são parceiros, né? Fechamos também essa semana com a Servius, porque a gente recolhe medicamento vencido, a gente já está recolhendo há 6 meses, e eu estava aguardando fechar essa parceria, né? Também não é assim de um dia para o outro, porque tem questões legais. E essa semana eles nos deram, então, um ok que vão recolher pela parceria. É feito um contrato, para vocês terem ideia, é feito um contrato de parceria de recolhimento gratuito, porque isso também teria custo, né? E aí tem outros, né? Tem a Marina da Estilo Verde, lá que envia as coisas para nós, a Manu também na questão de orientação, a Prof. Manu, né? Enfim, tem várias pessoas na questão das parcerias. E a Flor de Lis, então, assim, pode falar. Não, só ia comentar, né, Ed, que acho que é legal falar que alguns itens, que os itens são destinados para projetos específicos, né? Então, alguns têm essa destinação correta de empresas que recolhem, como é o caso dos eletrônicos, como é o caso dos medicamentos, mas alguns itens que você recolhe lá, você dá uma segunda vida, vamos dizer assim, né? Que é atuando, por exemplo, as caixas de leite no projeto Brasil Sem Frestas, as tampinhas no projeto Tamparicos, e aí você acaba vendendo essas tampinhas, mas para gerar, para atuar junto aos escoteiros, né, junto a outros projetos sociais. As questões das roupas mesmo, né, parte vai para doação, outra parte vocês colocam para fazer brechó. Então, a partir dos materiais que a ED recolhe lá na Flor de Lis, vários outros projetos sociais são impactados, né? Várias outras propostas surgem depois disso. Principalmente, então, você falou do Brasil Sem Frestas, que é construído as placas com as caixas de leite e forrado as casas que têm frestas. E agora, na pandemia, então, eles estão, inclusive, vendendo essas caixas de leite para gerar recurso para o projeto, né? Então, todas as caixas, inclusive essas de achocolatado, essas menorzinhas, são importantes que eles vendem. O projeto Tamparico, então, o nome do nosso grupo escoteiro é Massarico, e como a gente teve a ideia, então, de trazer recurso através da venda de tampas e lacres, ele se chama Tamparico, em parceria com Moeda Verde também. O nosso grupo escoteiro é um dos únicos que não cobra mensalidade, né, porque a gente quer atingir aquela criança carente ou que não teria possibilidade, às vezes nem precisa ser carente, mas aquela família não tem condição de pagar uma mensalidade. Os outros grupos aí cobram 60, 80 reais, né? Então a gente não cobra essa mensalidade, porém a gente tem as mesmas despesas que os outros grupos têm, né? Porque tem que comprar material,
para ir para atividade no sábado. Tem a mensalidade lá com a UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil, é um valor baixo, mas tem, né? Então, tudo isso a gente precisa de recurso. E o projeto Tamparico surgiu, então, para suprir essa necessidade, né? E essas tampas, a gente foi conhecer a indústria lá em Xanxerê, e a gente descobriu, então, que elas passam pelo processo de reciclagem mais de 50 vezes. Ou seja, ela se torna matéria-prima mais de 50 vezes a mesma matéria-prima. Então, vocês imaginem que a importância disso, né? Aí a gente não trabalha só o financeiro, eu preciso de recurso no grupo. A gente trabalha a questão da conscientização, né? Do encaminhamento correto, aonde eu devo colocar aquela tampa, aquele lacre. E a gente está mostrando isso para a criança, que vai ser o futuro, né? A próxima geração. Essa criança vai conscientizar o pai, a mãe, o avô, o vizinho, enfim. Né? É uma corrente, né? Nesse sentido, você trabalha os 3 pilares muito forte, né? E você trabalha a questão Exato. econômica, que de alguma forma você gera renda a partir dessas tampas recolhidas. Você trabalha a questão ambiental, porque você retira isso da natureza, né, e proporciona essa possibilidade de reciclar as tampas, e você trabalha a questão social, porque você, a partir dos recursos, exatamente, a partir dos recursos gerados, você tem um projeto social de inclusão aí das crianças. Então, muito legal. Esses são 2 dos projetos, né? A gente tem outros projetos, tá? Então, com a roupa, a gente tem 2 projetos que destina, enfim, né? A gente poderia ficar aqui um tempo falando deles. Mas o que eu acho mais bacana, além de toda essa questão, é a gente disponibilizar para a pessoa, disponibilizar para a comunidade a oportunidade dela ser voluntária. Então, a gente está agora com 4 ou 5 voluntários que chega na loja, vê todo aquele ecoponto, todos aqueles itens, e ela diz, meu Deus, eu não sabia que eu poderia trazer a esponja aqui. Eu sabia que ela ia para o aterro sanitário, mas eu não sabia quantos anos ela leva para se decompor. Eu achei que 2, 3 anos, a gente fala, 400 anos, 500 anos, né, expectativa, né? Aí ela fica assim, apavorada e diz, não, vou começar a trazer aqui. Então, a partir daquela visita na loja, ela sai dali outra pessoa. Porque ela já diz, eu tenho isso em casa, eu tenho pilha numa gaveta, né? E ela se torna uma visitante ali, toda semana aquela pessoa vem trazer. Aí a gente já percebe a mudança dela, sabe? E, é claro, também engajada pelas moedas que o aplicativo Moeda Verde disponibiliza. E isso é um atrativo muito grande para as pessoas. Na verdade, elas se sentem motivadas, né, a vir fazer o descarte correto e validar as moedas, porque essas moedas podem trocar por produtos das lojas parceiras. E nós temos agora... Desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer exatamente isso, né? Eu estive conversando com a Ed pessoalmente ontem, e quando a gente se depara com todos os produtos que podem ser reciclados, ou que são recebidos, né, no ecoponto, você começa a pensar, nossa, eu não separava tudo isso, porque basicamente você separa lá o reciclável. Outra coisa que me chamou muito a atenção ontem foi as embalagens que tem alumínio no meio, né, que não são, hoje não tem tecnologia aqui na nossa região para reciclar. Então, você começa a pensar, olha, eu posso separar isso diferente, eu posso separar isso diferente, eu posso não simplesmente jogar lá no lixo reciclável, mas sim fazer essa separação para que eu tenha certeza de que isso vai ser destinado, vai ter uma destinação correta e vai entrar de novo no ciclo de vida dos produtos, que é o que acontece com as tampas. Então, é isso, sabe? E aí a gente trabalha toda a questão da sustentabilidade, como eu disse lá no início, desde que chega o produto até que ela chegue até o cliente, ou então o cliente na loja se sinta que ele precisa fazer parte dessa mudança. Então, no caixa, por exemplo, a gente tem ainda sacola plástica, mas ela fica escondida. O canudo a gente já aboliu, tem 2 anos ou mais, né?
A gente fica do lado de uma escola, as crianças não pedem canudo mais, porque eles sabem o porquê a gente não usa o canudo, a gente foi explicando, fazendo um trabalho durante um ano, e hoje a gente está fazendo o mesmo trabalho com a sacola. Então, 95% das pessoas na nossa loja recusam a sacola plástica, porque eu faço uma pergunta para ela: você precisa da sacola plástica? E a maioria, sabendo já do nosso conceito, ele diz: não, não precisa. E eles saem com as coisas, ou na ecobag, a maioria leva a sua ecobag, ou sai com a caixinha de leite na mão, né? Às vezes até a gente tem sacolas de papel, mas mesmo assim eles dizem: não, não precisa, eu tô com o carro ali. Então a gente está com esse novo, criando esse conceito também com a sacola, né? Alguns ainda dizem: eu tenho um monte lá em casa, não preciso. E a gente se dá conta o quanto a sacola é aquele velho problema, né? Eu tenho um monte em casa, acho que vou usar e acabo não usando tudo que eu tenho. Exatamente isso. E só para trazer aqui, o pessoal comentou, e o Rogério comentou, que é um exemplo de essência de propósito. A França está pedindo: muito bom, qual o endereço do Ecoponto? Então, vou deixar a Ed falar aí. E a gente acabou não entrando em outros aspectos, né, Ed? Mas você também trabalha muito com a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, então dando oportunidades para as pessoas trabalharem na Flor de Lis. Então, além desse impacto ambiental e social na comunidade, você também traz isso para o negócio como um todo. Eu vou só responder a Franciele, então, antes que a gente esqueça. O Ecoponto e a Flor de Lis, o Ecoponto é dentro da Flor de Lis, fica na rua Assis Brasil, esquina com Florianópolis, em frente ao antigo presídio, aqui no bairro Santa Maria, então todo mundo sabe, do lado do Colégio Luísa Santin. Desculpa, eu esqueci o que você me perguntou. Da inclusão, né? Da inclusão dos colaboradores, Ed. A gente trabalha bastante desde 2018 com a inclusão de imigrantes, principalmente, né? Antigamente a gente iniciou com os haitianos e agora com venezuelanos, né? Então a gente já empregou muitos venezuelanos e também indica para amigos, né? A gente fez todo um projeto em 2018 com venezuelanos e quando a gente não tem vaga, a gente acaba indicando para outros. Perdemos a conta já assim de quantos móveis a gente fez essa ponte, né? Um amigo tem para doar, não sabia para quem doar, então nos procura, a gente sabe qual venezuelano está precisando daquele móvel. Então a gente faz essa ponte também, tem um grupo ali para dar esse destino também, essa reutilização às vezes do móvel que é bom ainda, né? Mas a pessoa decidiu trocar um sofá, máquina de lavar, enfim. Então, isso a gente faz também. E por 2 anos consecutivos já, a gente ganhou, né, o certificado com aquela estrelinha máxima lá do Movimento ODS, porque as estrelinhas são o que você faz durante o ano anterior, na prestação de contas, no relatório, né? Então, a cada estrelinha tem um significado. Né? E a Flor de Lis, ela se envolve em todos os processos em relação ao movimento, né? Desde participar das assembleias estaduais, locais, e desde as atividades na prática, né? Então, a gente tem relação forte com todos os ODSs, porque mesmo aqueles ODSs mais distantes da nossa atividade, que é o caso do 3, por exemplo, saúde e bem-estar, né? Inclusive esse a gente trabalha. A gente procura doar sangue, motivar os amigos, colaboradores a doar sangue, né? Trabalha essa questão também da mulher dentro da empresa. Então, a gente trabalha todos os ODSs, na verdade. Uns um pouco mais forte do que os outros, né? Com certeza. Por isso que eu digo que a ED é um exemplo, é uma inspiração enquanto pessoa, enquanto empresa, e nos trouxe aí hoje. Estamos chegando na reta final, acho que temos ainda 5 minutinhos para conversar aí. Então, a ED e a Flor de Lis é inspiração para as pessoas e para os negócios do que se pode fazer. Então, a gente acabou nem entrando nas ações específicas, na ação da Semana do Meio Ambiente que você fez, né?
incentivando essa questão da coleta. Mas, enfim, eu vou pedir, Ed, nesse momento final, assim, para você, enfim, você falou um pouco dos benefícios que isso trouxe para o negócio, que isso está na essência, mas falar um pouquinho, enquanto empresa, de como você percebe esses benefícios, de como você consegue mensurar isso e de como isso impacta positivamente o teu negócio. Bom, então eu vou falar quanto empresária, né? Eu percebo que a Flor de Lis, ela tem hoje um público diferenciado. Ela está alcançando essa escala de uma nova cultura, né? Então, o cliente hoje em dia, a gente percebe que o consumidor, ele está ele quer empresas com perfil diferenciado, principalmente na questão da sustentabilidade. Quando a gente fala em perfil sustentável, é aquela pessoa que se preocupa desde o consumo, né, até a destinação correta do que ela está comprando, adquirindo, enfim. Então a gente percebe que hoje tem um leque muito grande de possibilidades positivas para quem adere à sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, ela é bem ampla, né? Então, existem inúmeras possibilidades, inclusive gratuitas, para o empresário participar. Não precisa nem criar projetos, é só, quem sabe, mudar alguma coisa ali na sua rotina, no seu dia a dia, na sua embalagem, principalmente, né? Na forma de apresentar o produto. Então, hoje existem N possibilidades para dar uma cara nova, né, para a empresa, mostrar que ela tem um perfil um pouco mais sustentável, e é isso que o consumidor está buscando. E daqui para frente, eu acredito que vai ser ainda mais, porque o consumidor está ficando cada vez mais exigente em relação à sustentabilidade, em relação ao consumo de carne, enfim. Aí tem várias possibilidades, vamos dizer assim, para a gente trabalhar nessa questão da sustentabilidade. Com certeza, Ed. Eu também acredito muito nesse movimento. Eu acho que as pessoas estão despertando para essa questão ambiental, para essa questão social, e que não adianta gerar lucro se eu não tiver uma sociedade sadia, porque aí eu vou ter um impacto negativo nos meus colaboradores, porque eu não vou ter eles 100% trabalhando, eu não vou ter eles com propósito, não vou ter eles felizes no ambiente de trabalho, né? E não adianta eu gerar lucros se daqui 10 anos eu não ter um meio ambiente saudável que vai me gerar matéria-prima, que vai me gerar insumos para que a minha operação continue. Então, é necessário esse equilíbrio entre os aspectos, e é necessário olhar mais para essas questões. Eu também acredito muito nisso, nessa mudança de consciência. Eu acho que as pessoas estão muito mais propensas a olhar para isso e muito mais abertas a esses projetos. Então, acho que, enfim, nós poderíamos ficar aqui mais um tempo conversando, né? É verdade. Eu convido todos a conhecerem a Flor de Lis, convido todos a conhecerem o Ecoponto, é um projeto lindo. Eu realmente conversava com a Ed, não pessoalmente, estive na Flor de Lis, então fiquei impressionada com todas as ações que são feitas. Fiquei muito feliz em saber que existem pessoas e existem empresas que têm esse olhar, que têm esse propósito muito forte. Sou muito grata a ele por você ter aceito o convite e estar aqui falando conosco. A gente vai deixar a live no IGTV gravada, vai colocar lá no nosso canal do YouTube também da Sustev. Então, quem não conseguiu ver, quiser visualizar, quiser acompanhar depois, acho que são muitas as práticas e ações que nós trouxemos hoje aí. Gratidão também, Andrea. E dizer que quem quiser conhecer um pouquinho pode ir no período da tarde, que a gente tem mais tempo para conversar, né? Então, gosto muito de
de papear, como diz, né? Vai lá, a gente fica horas conversando, puxa um assunto, puxa outro assunto, enfim. E dizer que para quem quer começar, basta tomar a primeira iniciativa, que o caminho é sem volta. Né? Isso aí, Ed, linda mensagem também. Então tá legal, gente. Muito obrigado por terem participado conosco, por terem estado conosco aqui nessa live também, a todos que nos acompanharam aí. E a gente fica à disposição também para conversar e para trazer essa questão da sustentabilidade enquanto pessoa e enquanto empresa, né? Enquanto comunidade. Então, muito obrigada e até mais. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, Andrea. Tchau, Ed. Tchau, tudo de bom. Você também.